Olá, meus seres multicelulares, tudo bem com vocês? Gente, que alegria estar com vocês hoje. Meu nome é Débora Pessoa, sou professora de Ciências e de Biologia também, tá? Muito prazer de estar começando com vocês essa jornada de conhecimento, tá? E como vocês viram aí, não sei se vocês perceberam, o tema da aula de hoje é ecologia básica, tá? Quando se fala esse nome ecologia básica, né, muita gente fica pensando que é aquilo que a gente pode deixar pra lá, né? A gente pode negociar ou não se vai estudar aquilo. Só que a base é justamente a partir de onde a gente vai construir o nosso conhecimento de ecologia, que é um dos assuntos mais importantes pro Enem, tá? Então, como vocês podem ver, eu tô aqui super animada para começar essa aula. Espero que vocês estejam tão bem animados aí do outro lado. Se não tá, vamos colocar um sorrisinho aí no rosto. Quem já tá feliz, vamos junto. Quem não tá, vamos embora colocar um sorriso no rosto, né? Quando a gente sorri, a gente libera aqui esses músculos que vão estimular o nosso cérebro, e tem algumas pesquisas dizendo que isso ajuda a gente enganar o nosso cérebro um pouquinho e dizer que a gente tá feliz. Então vamos enganar nosso cérebro, tá todo mundo super feliz e vamos começar essa aula, tá? Gente, ecologia, tá? Vocês já devem ter ouvido falar aí em alguns anos que ecologia é o estudo da vida, tá? Isso aí é a base, certo? Isso é o começo. Mas tem muito mais coisa que a gente precisa saber sobre ecologia, certo? A ecologia hoje, ela tá buscando uma mudança na nossa visão. Ela não tá só tentando entender a vida, mas ela tá buscando entender a forma como que a vida se comporta para que a gente possa mudar a nossa visão sobre a vida. Por quê? Né? Nós somos seres aí que estamos em uma posição de privilégio, né? Nós seres humanos, no sentido de que a gente consegue fazer certas modificações no ambiente que outros animais não conseguem fazer. E essas modificações, ela nos afetam e afetam os outros seres vivos também. Então, a ecologia, ela busca trazer o sentido da preservação, né? Ela traz o sentido de qual é a questão, né? Qual é a forma que a gente deve olhar para o meio ambiente, não simplesmente com aquela visão utilitária que a gente tinha, aquela visão de tipo, vou utilizar até a exaustão desses recursos e o ambiente que se vire, os seres vivos que se virem, porque nós estamos aí no topo da cadeia. Não, nós trazemos outra visão, que é uma visão aí atrelada à preservação. E nos últimos anos, assim, a gente tem trazido uma coisa muito forte na ecologia, que é a valoração ambiental. Ou seja, é a gente trazer sentido financeiro para os recursos naturais. Isso é muito importante porque a gente vive numa época que os valores estão atrelados a quanto que financeiramente vale aquilo. Então, o que é que acontece? Os cientistas perceberam que muito mais importante do que se dizer somente vamos preservar, vamos entender o meio ambiente, a gente faz parte disso aqui. Eles entenderam que a gente precisa trazer um valor para as pessoas e fazerem as pessoas entenderem que esse valor, ele está muito além do que a gente imagina, do que a gente pensa, porque esse valor a gente não consegue dimensionar, né, todas as áreas que ele atinge, e a gente não consegue colocar esse valor de volta, seja ele retirado uma vez, tá? E aí, o que acontece? Eu vou trazer para vocês um exemplo disso, tá? Que são as baleias jubartes, tá? Uma ONG, ela trouxe aí uma visão, eles fizeram alguns estudos, tá? Com o Fundo Monetário Internacional, e eles somaram aí uma quantia de mais de 80 bilhões para essas baleias jubartes, ou seja, elas valem mais de 80 bilhões. Por quê? De onde é que eles tiraram esses números, tá? Eles fizeram um cálculo entendendo o valor turístico, eles fizeram um cálculo entendendo o valor em cadeia, eles fizeram um cálculo pensando nas relações. Então, eles não simplesmente pensaram, não, ela é um recurso para a gente utilizar, ponto. Não, eles pensaram todas as relações que elas estão envolvidas e o quanto que isso vale. Então, esse sentido de valoração ambiental é um sentido que a gente está caminhando na ecologia para a gente tentar fazer com que as pessoas enxerguem, né, a natureza de outra forma, de outro sentido, tá?
E vamos entender mais alguns conceitos aqui principais, básicos, que a gente vai trabalhar e a gente vai falar muito sobre eles, tá? Na ecologia, a gente trata dois tipos de fatores, tá? Fatores bióticos e abióticos. Fatores bióticos são aqueles fatores, certo? Que são fatores vivos, tá? Tem aí uma vaquinha, um ser humano, uma árvore, ou seja, eles são fatores que estão ligados à matéria orgânica, tá? Fatores abióticos são fatores não vivos. Esses fatores não vivos, eles estão ligados à temperatura, certo? À luminosidade. Esses fatores abióticos, eles estão se relacionando com os fatores bióticos que a gente vai ver mais na frente, tá? E aí, dois conceitos que sempre se fala, e se fala de diversas formas, é o conceito de habitat e nicho ecológico, tá? Esses conceitos, eles trazem uma forma de pensar mais simplista e uma forma de pensar que a gente pode colocar, digamos assim, de forma mais aprofundada, certo? Pensando numa forma mais simplista, o habitat é o endereço, e o nicho ecológico é, digamos, a profissão, é o papel que aquele ser tem na natureza, certo? Mas, pensando mais profundamente, o habitat, ele é o local onde há mais probabilidade, certo? Por condições daquele ser vivo sobreviver, daquele ser vivo conseguir se manter. E pensando mais profundamente também, o nicho ecológico, ele não só é a profissão do animal, tá? Eles são as relações, né, de reprodução, de alimentação que aquele animal, ele tem com o local, certo? Então, esse é um conceito que vai acompanhar a gente nas próximas aulas, tá? E aí, a gente chega nos níveis de organização. É muito importante a gente entender que nós todos, seres vivos, somos formados por células, tá? A gente lembra disso, né? Teoria celular, na teoria celular, todo ser vivo é formado por célula. Só que nós também compartilhamos, né, digamos assim, com aquilo que não é vivo, átomos também. E nós vamos ter aí um ciclo, né? Alguns ciclos que vão fazer essas trocas de átomos entre a gente, fatores bióticos e fatores abióticos, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Mas vamos entender melhor os níveis de organização, tá? Então, começando lá do início, nós temos o átomo, certo? Tem a imagenzinha aqui, né, do átomo. Então, átomos vão se juntando, que isso é uma teoria que a gente vai ver lá na frente, quando a gente estiver na aula de evolução. Esses átomos formam moléculas, essas moléculas formam organelas, essas organelas formam células que formam tecidos, e esses tecidos vão se juntando ali, formando órgãos, até formar os sistemas do corpo, né? A gente tem sistema respiratório, digestório, e depois para formar o organismo, ou seja, o indivíduo, tá? Eu sou um indivíduo, vocês são outros indivíduos. Nós somos organismos aí complexos, tá? Que somos formados por diversas células. A questão é que nós somos espécimes. Nós somos da mesma espécie, mas eu sou um espécime e vocês são outros espécimes, são outros exemplares da mesma espécie. O organismo, a espécie, tá? Ela tá no início, ela é a base ali que eu vou começar a entender os níveis de organização. Só que qual é a questão, tá? Para eu considerar que aquela espécie ela tá sendo viável, ela tá acontecendo, eu preciso entender que as espécies, elas precisam ter um processo de reprodução, tá? Então, um indivíduo de uma espécie vai ter ali a sua carga genética, o seu material genético. E essa espécie, ela precisa se reproduzir para gerar descendentes e esses descendentes continuarem o processo de reprodução. Quando eu junto vários indivíduos da mesma espécie, eu tenho uma população. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Um conjunto de populações diferentes vivendo numa mesma área
é uma comunidade, ou seja, eu não só vou ter ali, né, espécies iguais, eu vou ter ali indivíduos de espécies diferentes vivendo numa mesma comunidade, interagindo entre si, tá? Essas interações são muito importantes e a gente vai ver mais na frente de hoje, que são as relações de teias e cadeias alimentares. Quando eu junto essa comunidade, ou seja, esses seres de diferentes espécies, junto com os fatores abióticos, eu tenho então aí um ecossistema. Um ecossistema, gente, ele é algo super importante, né? A gente até tem alguns cientistas tentando replicar ecossistemas, tentando ver como é que a gente criaria ecossistemas, mas eles são sistemas complexos, tá? Que se autossustentam e que têm o seu processo de homeostase. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavrinha. A homeostase é a regulação geral do nosso corpo. Vários processos acontecem para que o nosso corpo se regule. E um ecossistema lá, a mistura de fatores bióticos e abióticos, eles vão se regular para manter, para se sustentar e manter aqueles seres vivos ali. Depois, nesse conjunto de ecossistemas, nós temos os biomas, tá? Os biomas, eles são reuniões de ecossistemas, porque muitas vezes a gente confunde biomas como áreas igualitárias. Então, mas pensa no bioma amazônico, pensa no bioma da Mata Atlântica. Eles não são aí da Floresta Atlântica, eles não são aí iguais em todas as suas porções, eles têm diferenças, eles têm biociclos, que a gente chama. Eles têm ciclos diferentes dentro do próprio bioma, tá? Então, o bioma, ele não é uma área contínua, ele é um conjunto de ecossistemas. Dentro desses biomas, a gente tem áreas que a gente chama de ecótones, que são áreas de grande biodiversidade, tá? São áreas de biomas, porque assim, se a gente pensar, por exemplo, na floresta amazônica e na floresta da Mata Atlântica, a gente vai encontrar semelhanças, né, que são esses biomas gerais, são florestas. No entanto, quando a gente parte para as singularidades, a gente vai entender que há diferenças muito marcantes entre esses biomas, tá? E por último, a biosfera, que é toda essa camada de vida da Terra, tá? É todo esse conjunto de seres vivos da Terra.